Graças te damos, ó Pai, Bem, Senhor. porque nós podemos ter o privilégio de estarmos reunidos no Teu nome. Amém. Nós nos colocamos aqui, Senhor, com o coração aberto, querendo ouvir a palavra que vem lá do alto, ó Pai. Amém, Senhor. A palavra fala que não ultrapasseis o que está escrito, que o que está escrito possa estar firme, Amém. lavrado no nosso coração, ó Pai. Amém, Nós Senhor. pedimos a Tua bênção na vida dos irmãos que também não puderam comparecer, Sim, nas Senhor. nossas famílias e Amém. nessa reunião com os irmãos. Amém. Influi com a tua palavra segundo a tua vontade. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Então, vamos prosseguir nosso estudo, né, irmãos? Nós abordamos na reunião anterior, fizemos um paralelo em relação às sete trombetas com as sete taças. E nós mostramos a similitude, dizendo que as sete trombetas é a mesma coisa que dizer as sete taças, só que as sete taças mostra a intensidade dos flagelos, ou do juízo, ou a vingança de Deus para com os homens ímpios, de outra perspectiva. Então, nós conseguimos ver, através da leitura dos próprios versículos, como eles são semelhantes em vários aspectos. Então, em base a que nós apresentamos, nós concluímos de que as sete trombetas e as sete taças não são outros eventos além das sete trombetas. Nós dizemos que as sete trombetas são as sete taças mostradas de outra maneira, com intensidade. Então, graças ao Senhor que a partir do sexto selo, nós podemos dizer que o sexto selo foi um spoiler do que significaria o juízo de Deus. Eu fiz um slider, mas não consegui passar por causa do computador aqui. Mas eu fiz um paralelo, sabe, com que versículo? Vamos lá, por favor. Mateus capítulo 24, né? Mateus 24, versículo 29 e 30. Mateus 24, versículo 29 e 30. No 27, ele fala assim, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim a descer a vinda do Filho de Deus. E tem um versículo esquisito aqui embaixo, que todos os irmãos sabem, né? Parece que está descolgado isso aqui. Versículo 28. E se onde estiver o cadáver, aí se ajuntará os abutres. Eu escutei muitas explicações fazendo a minha pesquisa sobre isso aqui, mas não consegui ganhar luz com essas explicações. Mas eu fui, sabe, irmão, fui vendo, e eu consegui ganhar certa luz em relação a esse versículo. Porque justamente está dentro do contexto do que vem no versículo 29. Aqui tem um subtítulo, não sei se os irmãos têm um subtítulo aqui. Disse aqui o meu subtítulo disse a vinda do Filho do Homem, né? Aqui também. É como se fosse que é um tema diferente, mas ele está dando uma sequência. Aqui é o Senhor Jesus falando. Aí que interessante, né? Ele usa a expressão dos abutres, né? Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E ele usa o versículo 29 dizendo, né? Você tem que ler sequencialmente. Logo em seguida da tribulação, daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Isso aqui é um resumo do dia da vingança de Deus, do que ele vai executar sobre os homens ímpios. Então, quando nós vamos no capítulo 19, nós vamos ver agora como que ele vai fazer menção disso aqui. É um anjo chamando as aves e os abutres para que venham e comam de carnes em abundância, né? E o anjo proclama para as aves que viessem. E justamente está mostrando o juízo de Deus. Em que termina o juízo de Deus? Na morte dos ímpios. E seus corpos vão ficar assim como deixaram as duas testemunhas esticadas na praça e os fizeram festas e mandaram presente, né? Agora Deus vai deixar um banquete para as aves. Olha o contraste, irmão.
É forte isso aí, né? Mas é o juízo de Deus. O dia da vingança de Deus. Contra tudo o que fizeram, não somente com aqueles servos de Deus, mas que fizeram com o próprio Senhor, irmão. Quanto ele padeceu mão desses ímpios, né, irmão? E ali vai entrar justamente a minha abordagem de hoje, é o capítulo 18, né, de Apocalipse, que vai falar da Grande Babilônia. Então, eu queria mostrar esse aspecto porque tem muita relação. Aqui, irmãos, quando eu falo no versículo 29, isso eu faço associação agora, né? Nós podemos dizer que esse capítulo, ou esse versículo, versículo 29, você tem que abrir um link para a sexta, o sexto selo. Ele vai direto para o sexto selo. E está associado, quase as mesmas palavras. Vamos lá, capítulo 9, né? Capítulo, perdão, 6 de Apocalipse, né? O sexto selo, versículo 12. E vi o cordeiro que abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por um vento forte. Deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando enrolado. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. E aí tem o versículo 15 do que acontece quando vamos dizer assim, qual foi o resultado de tudo que aconteceu da parte de Deus? Aqui os homens têm uma reação. Mas eu fiz essa leitura para você trazer aquilo que nós lemos no capítulo 24, versículo 29. Então, do versículo 29, você joga um link para cá. E desse versículo aqui, desses dois versículos que nós lemos, né? Versículo 12 e 13 e o 14, você joga um link para onde? Para as sete trombetas e as sete taças. Esse é o mapa que eu fiz, para vocês entenderem que, na verdade, no capítulo 24, versículo 29, num versículo ele trouxe o que ia acontecer nos 3 anos e meio. Agora leia o 30, por favor. Não sei se o irmão Amaury pode ler o versículo 30 do capítulo 24 de Mateus. Estou aqui, está aberto já. Sim. Capítulo 24, versículo 30. Isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Amém. Então, podemos dizer que esse versículo nos joga para um link. Qual é? As sete trombetas. Ou, perdão, a sétima trombeta. Porque na sétima trombeta nós vemos, lembra, irmão, que nós vimos na reunião anterior? Qual foi o desdobramento, né? O reino desse mundo passaram a ser de seu Cristo, de seu Senhor e de seu Cristo. Então, isso, irmão, é muito significativo. Por quê? Porque nós estamos dizendo que o versículo 30 que vai trazer a expressão de que aparecerá um sinal no céu, está mostrando claramente que é a vinda dele, certo? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, você abre o link para a sétima trombeta e também para a sétima taça do juízo de Deus. Então, tem esses dois lados. Tanto, e no mapa, no gráfico, eu fiz essa comparação. Do versículo 29, você levava os links para aquela referência. E no versículo 30, você levava o link para a última trombeta e a última taça. E, logicamente, irmão, nós temos várias, e isso aqui é muito bom nós lembrarmos, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo acontecimento que vem se desenrolando, ele vai aparecer em vários lugares da Bíblia, falando de outra maneira. Nós já vimos que na trombeta, na última trombeta, que vai mostrar
a indignação dos homens, como vai falar aqui no versículo 30, no versículo 29, né, que os homens se lamentarão, no versículo 30, lamentarão e verão o Filho de Deus, também sofara na sétima trombeta. Por quê? Porque ali vem o juízo final. Aqui já, como disse assim, a decepção das nações agora é que eles erraram. E a principal nação aqui que está envolvida é Israel. E isso já vocês vão entender, já vão mostrar isso. Mas estou mostrando outro aspecto agora. O mais importante você perceber, irmãos, é que nós estamos fazendo a associação do acontecimento da vinda do Senhor. O acontecimento da vinda que ele desce é no final dos 3 anos e meio, daquela segunda etapa dos 7 anos de Daniel, uma semana de Daniel. Nós lembramos, isso eu vou mostrar aqui no gráfico novamente, porque é bom lembrar, né? No gráfico que a gente fez, irmãos, é assim. Deixa eu ver aqui. Esse é o juízo aqui, né? Aqui, irmãos, eu fiz o gráfico na linha do tempo, né? Vocês estão vendo ali, né? Deixa eu colocar Tá um aqui. pouco pequeno para mim, irmão. Mas se você quiser Dá pra, ler, depois você. dá Sim, pra ver, só que é pequeno, né? é pequeno, né? Deixa eu agrandar mais aqui, então. Ó. Então, aqui nós temos a linha do tempo. Nós fizemos 3 anos e meio de uma falsa paz, né? E 3 anos e meio na linha do tempo da grande tribulação. Não dizemos que esses 3 anos e meio que representam o cavalo branco, lembra? É uma falsa paz, onde ele vai fazer alianças. Mas depois ele quebra com as alianças e se manifesta a abominação desoladora, né? Que o profeta Daniel falou. E que a partir desse momento começa a grande tribulação. Essa grande tribulação é representada pelos 7 selos, pelas 7 trombetas e as 7 taças. Em que período que acontece? Durante os 3 anos e meio. Agora, o versículo 30 que nós estamos lendo, irmão, é o final. Vou ler de novo, Mateus 24, versículo 30, que o irmão leu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Entende? É o mesmo de Apocalipse 1:7. O que diz no Apocalipse 1:7? Ele diz que eis que vem nas nuvens e todo olho o verá. Essa expressão é a mesma que está falando aqui no versículo 30. Só que está falando de outra perspectiva. Diz, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão. Olha no 7 como fala do capítulo 1 de Apocalipse. 1:7. Eis que vem nas nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra, o que acontecerá? Se lamentarão. Você vê? Que lamentável. Sobre eles, certamente, amém. Ou seja, está dizendo a mesma coisa. Então, o versículo 30, por isso que nós precisamos ler, nos localizando, irmãos. Aqui, em 3 versículos, você tem todos os acontecimentos. Se você ler o capítulo inteiro do Mateus 24, o Senhor dedica muito tempo para mostrar o que o anticristo vai fazer nesse período. Lembra? A partir do versículo 7. Porém, tudo isto é princípio das dores. Eu estou no capítulo 24 de Mateus. É princípio das dores. O que é princípio das dores? Guerras, rumores de guerra, Victor, terremotos e tudo mais. Victor, repete, repete aí o endereço, porque isso aí é entrecortado aqui, tá tudo cortadinho por Ah, sim. falar, e não deu para ouvir Ah, esse aqui, sim. tá bom? Eu tô dizendo, Genaro, que aqui em Mateus, os 3 versículos que nós lemos, versículo 29 e 30, né? O 30 especificamente mostra só o final, certo? Que é o final quando o Senhor vem. E o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7, que fez associação direta com o versículo 30. Aqui no versículo 30, eis que você vê um sinal no céu e o Filho do Homem vindo na glória. E o que acontece com as nações aqui? Se lamenta. O mesmo que declara Apocalipse 1:7. Eis que vem nas nuvens e todo olho
ou todos os olhos o verão, até os que os traspassaram, e as tribos e as línguas se lamentarão vendo ele. A mesma expressão, viu? Então, isso aqui é no final, quando ele vem. Então, o versículo 30, quando você lê, você tem que ler com essa perspectiva. É o final, quando o Senhor vem. Já passaram os 3 anos e meio. Já passaram, vamos falar, todas as trombetas, todas as taças. A última taça e a última trombeta dá referência a isso aqui. O versículo 30 do capítulo 24. Agora, o Senhor se toma muito trabalho de mostrar o que o anticristo vai fazer nesse período de 3 anos e meio. Então você tem que entender que o Senhor está dedicando mais atenção para aquele remanescente que vai estar nesse período. Então ele usa essa expressão, como disse, por exemplo, versículo 8 que nós lemos, né? Tudo isso é princípio das dores, ainda não é o fim. Versículo 9 de Mateus 24. Então, escuta só. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, quem que vai ser odiado e quem que vai ser atribulado? Israel ou o remanescente? Essa é uma excelente pergunta, hein? Você tá É uma vendo? pergunta interessante, né? Viu? Que me parece, irmão, Sim. quem vai ser atribulado serão, me parece que serão os remanescentes, né? Isso, irmão. Muito bem. Por isso, justamente, eu preciso gastar um pouquinho de tempo para mostrar esse aspecto, porque a pessoa lê e acha que Israel está sendo vítima. Mas aqui, irmãos, nós precisamos perceber que o Senhor está falando para aqueles que são seus. Dentro da interrogação dos apóstolos, querendo saber sobre o tempo do fim e que sinais haveria sobre sua vinda, o Senhor está se direcionando para aqueles que são dele. Você percebe, por exemplo, não era todo Israel que reconheceu o Senhor. Só alguns que reconheceram. A grande maioria rejeitaram ele. Eles são os famosos anticristo. Por que são o anticristo eles? Porque rejeitaram o Cristo. Ele veio para É os seus verdade. e os seus o rejeitaram. Então, para quem que está falando isso? Para o remanescente. Se você lê com essa perspectiva, fica mais fácil entender. Então ele está dizendo, vocês serão levados, porque se leva, versículo 8 no 9, né? E sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. E nesse tempo, olha que impressionante, irmão. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu pergunto, de onde que vai ser isso? Nas nações, nos crentes ou nos judeus especificamente? Em Israel Vai, especificamente? vai ser Israel especificamente, né, Exatamente, irmão? irmão, porque o pessoal traz isso para o mundo evangélico, para os crentes. Não, irmão. Isso é lá, ali que vai estar, sabe, tudo desenvolvendo pessoas que não concordam com aquele homem que fez aliança com Israel, que estão vendo que aquilo não é de Deus. Eles vão ser, pessoas vão odiar eles, vão trair a eles. O que está falando? Os próprios parentes deles vão entregar eles. Olha que interessante. Sereis odiados por todas as nações. Que dirá dentro da própria família deles? Porque, irmãos, olha só como que é. Quando você se posiciona diante do Senhor e você quer servir ao Senhor, diz: todos que querem viver piedosamente serão louvados. É assim o versículo que diz? Não, meu irmão, serão perseguidos. Agora, irmão, se você está comprometido com o Senhor, quer servir Ele, quer amar o Senhor, nesse tempo que nós vivemos, seremos perseguidos. E a perseguição, às vezes, não é das pessoas do mundo, que as pessoas que estão lá, sabe, no pecado. Não, sabe quem que persegue mesmo aqueles que estão vivendo piedosamente? O religioso. Sempre foi assim, irmão. Não tem uma história diferente, sempre a mesma história. Aqueles que são celosos, mas sem entendimento. Aqueles que dizem, eis o Cristo. E eles vão dizer, não, esse não é o Cristo.
Você vê o contexto, estou trazendo figuras de linguagem para você se localizar na época deles. Esses irmãos, quando chega o tempo do fim, quando ele está nesse período de atuação, ele é falso, enganador, e muitos serão enganados. E esses que são enganados vão trair aqueles que não querem seguir aquele homem. Olha que interessante, irmão. E nesse versículo 10, nesse tempo, muito há de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se a muitos falsos profetas, se enganará a muitos. Lembre, irmãos, nós dizemos no capítulo 13, versículo 11 de Apocalipse, nós lembramos que se ia levantar uma besta que saía da terra, lembra? Vamos lá rapidinho, irmãos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 em adiante. Esse, vamos falar, essa pessoa que é denominada como besta que sai da terra, é de Israel. Ele é como um profeta falso. Israel teve muitos profetas falsos, irmão. É Esse 3 ou aqui, 13? 13, irmão, 13, versículo 11. Olha que lindo o contexto aqui. E vi, pode ler, irmão, pode ler até o final. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Olha só, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Até o final? Até o final, irmão. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Sim. Conduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Isso, obrigado, irmão. Vou fazer um parêntese aqui rapidinho, né? Aqui muitas pessoas se atrevem a falar qual que vai ser o número da besta, né? Mas o mais importante não é saber de onde qual que vai ser, se vai ser um selo, se vai ser um código de computador, o que que vai ser, né? O mais importante é saber quem que vai trazer isso. Não é o anticristo que traz isso, esse sistema aí. É o falso profeta que sai de Israel. Agora, como é que aumenta a intensidade? Isso que te surpreende, irmão. Começa dizendo no versículo 11 que ele é uma besta que emerge da terra, né? Aí já te mostra que possui 2 chifres, que tem autoridade, isso mostra, né? Chifre é autoridade. Parecendo cordeiro. Aí que aparência, certo? Mas falava como dragão. Então, você vê como que é, nesse período ali, irmãos, esses irmãos que estão sendo perseguidos, eles vão ser perseguidos, traídos e entregando-se um ao outro. Por quê? Essa besta aqui vai estar enganando a todo mundo, irmãos. Dando-lhe crédito àquele homem. Você vê que impressionante isso aqui? Então, por um lado, nós precisamos perceber a atuação do engano, né? Pode Irmão falar. Vitor, esse emergir da terra seria levantar da terra? Seria se sempre que fala terra é a procedência dele.
A Lília está falando, a procedência dele. É, Procedência. Amém. de onde que ele sai? Por exemplo, lê lá no versículo 1, por favor, desse mesmo capítulo. Vi emergir do mar, ou seja, saiu do mar, né? Isso, Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. isso. Obrigado. Aqui de onde que sai a besta? Sai do mar. E no capítulo 18 ali de Apocalipse fala que o mar representa as nações. O mesmo, a mesma Bíblia fala. Então não precisa você dar uma interpretação. Ele já te explica. E a terra é Israel, porque sempre que fala da terra, você vai ver a expressão está dando referência a Israel. Então, de onde que surge o anticristo? É do meio das nações. Então, ele não vem de Israel. Ele pode ter se enganar os judeus como sendo judeu, mas ele vem das nações. O surgimento dele, o poder dele vem das nações. Você vê? Mas a iniquidade, ou vamos falar assim, esse profeta falso, que é chamado de besta que sai da terra, ele tem a aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Você vê como que é? Que se exatamente, sai de Israel. E ele vai enganar. Por isso que vai ter perseguição no próprio Israel contra seus próprios irmãos. Você está vendo como é? Ali que se desenvolve tudo. Por isso que Irmão, vai. Pode falar. outra pergunta. Aqui nós vemos que o mar representa as nações. Sim. E a terra? É Israel. Povo de Israel. Israel. Amém. Amém. Também. Exatamente. Então, por isso que essa distinção faz uma grande diferença para você ver a atuação. Vamos lá no. Já que estamos, né? Vamos lá em segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que vai falar sobre o iníquo, né? Nós precisamos lembrar, versículo 3 de segunda Tessalonicenses, capítulo 2, que vai dar referência ao anticristo. Ninguém, de nenhum modo, você engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu pergunto agora, depois de tudo que nós já vimos, em que momento é revelado o homem de iniquidade? Nos primeiros 3 anos e meio dele ou na segunda etapa dos 3 anos e meio dele? Não é uma boa pergunta? Na segunda etapa, né? Isso, justamente. Segunda etapa. Porque ele vai se manifestar como abominação desoladora para Israel. Esse termo, manifestação, ou, essa abominação, que vai falar da iniquidade dele, é interromper o que eles estão fazendo, que é o tempo que estão fazendo sacrifícios, né? Lembre que ele vai estar em funcionamento. Mas como ele quebra as alianças, o que ele vai fazer? Abominação. Interrompe os sacrifícios. Porque vai se declarar. Olha como continua a leitura. Você vai lendo só, você percebe. Olha como que é. Versículo 4. O qual, aqui se opõe e se levanta contra todo que se chama Deus e é objeto de culto. O que Israel faz quando está fazendo aquele sacrifício? Está atribuindo a Deus, né? Ao Todo-Poderoso. Mas por que ele interrompe aquilo? Porque ele se declara Deus. E ele vai se levantar contra todo aquilo que se chama Deus, porque ele é o Deus agora. O objeto de culto. Né? Por exemplo, o Senhor, nosso Deus sempre se opõe a que Israel adorasse outros deuses, não era? E castigava o povo quando fazia isso. Agora, como ele se declara Deus, ele vai se opor contra todos aqueles que adoram o que quiserem adorar. E não, eles têm que ser adorado ele agora. Só ele, Deus. O que nos lembra isso? A tentação do Senhor Jesus. Lembra da tentação do Senhor Jesus? O que falou o diabo? Da tentação na terceira, falou assim: mostrou-lhe o reino e a glória do mundo. Não é isso que o anticristo vai estar curtindo? Os reinos e a glória do reino, porque ele vai estar sobre todo? Mas aí ele pede adoração a ele. Porque adorando ele, está adorando quem? Ao próprio diabo.
Não é impressionante isso aí? Satanás sempre quis ser adorado, irmão. Uma coisa é você adorar as riquezas, vamos falar assim, que por trás tem os ídolos, né? Ou por trás disso, ocultamente está o diabo. Mas outra coisa é você adorar ele propriamente dita. Se hoje você vê uma pessoa que está cultuando o diabo, o que você vai olhar esquisito isso, né, irmão? E até você vai fugir daquilo, não vai? Mas ele é o príncipe deste mundo, vamos dizer assim, oculto para os homens, né? Mas quando chega a iniquidade na sua majestade, na sua plenitude, através do anticristo, quem adora o anticristo está adorando diretamente ao diabo. Desse jeito, irmão. E no capítulo 13 ainda, irmão, depois nós lemos, mas eu vou lembrar de memória. Quando lembra que o anticristo recebeu uma ferida de morte? E aí o pessoal fala assim, porque a ferida mortal foi curada, e se admiraram os homens, disse, porque quem é como a besta? E adoraram ao dragão, porque lhe deram autoridade, porque lhe deu autoridade a ele. Quem que está adorando, irmão? A maioria, viu? Sempre foi assim, né? Se você vê os porcentagens, nós falamos que na. Lembra os três cavalos? O vermelho, o preto e o amarelo. O amarelo recebeu poder para matar quanto por cento dos moradores da Terra? A terça parte. Terça parte. Isso. Você tem um bolo, o bolo é redondo, né? Ou tem uma pizza, né? Corta em quantos pedaços para ter? Não é em três? Três pedaços e tira uma parte. Isso. Então, se você tirar uma parte, essa é uma parte que ele vai perseguir. Por que que ele não persegue a outra parte, as outras duas partes, que representam mais dos 60%? Porque estão adorando ele, irmão. Você vê como que está reduzindo o negócio? Essa é boa. Boa colocação, irmão. Você está vendo? Quer dizer, então, vai ter essa perseguição, vai ter tudo isso, mas ele não o faz diretamente. Vamos continuar na leitura, nós leímos até o versículo 9, né? Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Certo? Nós vamos ler o capítulo 19 para você ver que impressionante isso aí. Ora, versículo 9. Ao aparecimento do iníquo, e aqui que eu queria fazer uma reflexão com os irmãos. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Agora, assim como Deus tem, vamos falar assim, quando nós nos relacionamos com Deus, nós sempre vemos ao Pai através do Filho, pelo Espírito, não é? Bom, agora você vê o Satanás, escuta só o que eu vou falar, você vê Satanás por meio do anticristo através do falso profeta. Você viu a diferença? Vou dar um exemplo. Você vê o Pai por meio de Cristo, você vê a Deus por meio de Jesus através do Espírito, não é? Assim nossa experiência. Nós temos o Espírito que nos conduz a Cristo e quando estamos em Cristo vemos o Pai, não vemos? Bom, o trio que você vê agora é assim: Satanás tem o poder que dá para seu súbdito, né? Aquele que vai representá-lo plenamente. Quem que é? O anticristo. E esses, Desse antigo. exatamente. E esses sinais, com sinais e prodígios de mentira, quem que vai trazer? Vai ser o falso profeta. Porque ele Nosso tem o profeta. poder, tem a autoridade. Por isso que ele surge no meio lembra que uma das cabeças tinha 10 chifres e depois três são quebrados e uma surge em cima deles. Quer dizer, esse é o poder. Não tem um homem na terra maior que ele. Ele vai ser o maioral. Mas os sinais e prodígio de mentira, quem que vai trazer, irmãos? Aquele que tem aparência de cordeiro. Uma fala como? Fala como dragão. Tá vendo que impressionante? Isso aqui, irmãos, é importante para você estar localizado. Por quê?
Em Israel vai estar acontecendo isso. O povo vai estar dividido agora. Acreditamos nesse homem ou acreditamos nas duas testemunhas? Não é boa? É isso aí. Agora sabe que vai complicar porque as duas testemunhas vão ser mortas por aquele homem, irmão. Lembra do versículo, capítulo 11? Vamos lá? De As Apocalipse. duas testemunhas. Você viu que impressionante? Irmãos, eu não sei se é o meu internet que está com problema, mas está travando muito aqui. Tá travando, irmão? Ou é- O irmão Mauri tá travando o teu, não? Não, Ah, aqui Então, tá normal agora, viu? eu vou tirar o vídeo, tá? tá bom, irmão. Capítulo 11, Genaro, capítulo 11 de Apocalipse, né? Lembra que eles vão ter um tempo de dar testemunho, né? Que são 3 anos e meio que eles vão dar seu testemunho. Capítulo 11. Aqui no versículo 6. Elas têm autoridade, estamos falando dos dois profetas, das duas testemunhas, as duas oliveiras. São dois profetas que vão estar atuando em Israel. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, quanto tempo é que eles têm que dar testemunho? Três Por anos e meio. 3 anos e meio, né? Isso. 3 anos e meio. A primeira parte, né, irmão? Isso, irmão, a primeira parte. O que vai fazer a besta? Porque a besta surge agora. Nesse final dele, desse engano que ele traz, que ele tem uma aparência, aparece a besta e a primeira atuação deles que fazer? Mata as duas testemunhas, mata os dois profetas, Executar. viu? Para dar início à grande tribulação. Mas ali, o que está acontecendo? Tem uma confusão, porque alguns deles vão estar acreditando naquele homem. E vão estar perseguindo aqueles que são de Deus. Por isso o Senhor vai dizer, versículo 15 de Mateus 24. Quando veres o abominável, está falando para o remanescente lá, fuja! Não disse fica ali, fuja! E não volte para casa para pegar nada, vai embora! Você vê que impressionante esse quadro? Nem o celular? Lia está perguntando se pode buscar o celular. Essa Lília, eu vou falar. Não pode buscar nada. Você viu como que é a expressão lá? Então, essa atuação é muito forte, porque nós estamos falando de algo, como disse, cirúrgico, né? Quando dá fim a esse período das testemunhas, elas vão ser mortas. Isso que vai confundir. Então, quer dizer, as pessoas que são de Deus, que estão alinhadas com Deus, que são sensíveis a Deus, elas vão reconhecer antes dele se manifestar. Por isso que vão ter aquele período de se entregar uns aos outros, né? Vão ser odiados por todo mundo. Você tá vendo como que é? É impressionante. Agora, nós precisamos nos localizar. Já temos agora o panorama completo. Agora sim nós podemos entrar no capítulo 18 para entender isso aí. A gente apresentou isso para nos dar lugar para o capítulo 18. Então vamos lá na leitura, irmãos. Capítulo 18, versículo 1 e 2, que senão o tempo vai embora. A gente já foi embora, hein? Vamos lá. Vamos lendo devagar aqui. Nós precisamos ler toda a leitura aqui. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Quer ler, irmão Amori? Posso ler. Tá. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela prostituíram os reis da terra.
Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices. Olha que palavra, hein? Em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Que coisa. Porque os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição todo também ela, retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: eu estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor, Deus que a julgou. Ó, Senhor. Que coisa. Amém. 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 Aleluia. Até aí, irmão. Pode ler, irmão, até o final. Pode ler. É esse que tem uma divisão aqui como os lamentos dos admiradores, então eu vou continuar. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra e com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, diz: Ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima de bronze, madeira preciosíssima de bronze, de feno, de ferro e de mármore. A canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas e de cavalos, de carros, de escravos e até das almas humanas. Olha, Que impressionante. né? Pode continuar, né, irmão? Pode, irmão. O fruto sazonado que a sua alma tanto apeteceu, se apartou-se de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservarão de longe, pelo medo do seu tormento, chorarão e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, e da escarlata e adornada de ouro, e de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e de todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quanto labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando, pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos que possuíram navios no mar, à custa de sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa.
Que impressionante. Amém, irmão. É impressionante, irmão. Impressionante, né, irmão? Tem um versículo chave que eu achei chave, né? Nela se achou sangue de profetas. Que te dá referência a isso? Que mataram as duas testemunhas, porque ao consentir com a morte deles, lembra que as duas testemunhas, que são dois profetas, morreram onde eles? Não foi em Morreram Israel? em Israel, em Jerusalém. Jerusalém. Então, que se nela, que é, vamos dizer assim, essa Babilônia, essa prostituta, essa grande meretriz, se achou sangue de quem? Versículo 24 de 18. Nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Tá vendo aqui em Israel mesmo? É impressionante, irmão, quando trouxe referência que essa grande Babilônia, essa meretriz, dá referência a Israel, a gente tem muita prova bíblica a respeito disso. O próprio Senhor declarou de Israel. Jerusalém, Jerusalém. Não falou Israel, Jerusalém Sim. propriamente, né? Porque é ali que Por encontramos. isso, irmão, É, por isso que é muito importante no contexto enxergar os remanescentes, né? isso, irmão. Porque muitas vezes as pessoas falam, poxa, é o povo escolhido de Deus, Sim. é o povo que Deus está trazendo, e é o povo da onde vai originar as nações, mas é através dos remanescentes. Amém. Porque, quer um exemplo claro, irmão? Sim. Que quando o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi morto e crucificado, ele foi executado na mão Sim. dos próprios judeus É israelitas verdade. da época, né? Exatamente. E não será diferente os remanescentes, Não será. né? Então é muito importante você ter abordado esse contexto, sabendo que Israel é o povo de propriedade escolhido por Deus. Sim. Mas a palavra também traz muito claro que aqueles que plantearam e ficaram mortos no deserto, porque não obedeceram, não quiseram ouvir a voz do Senhor. Verdade. Aquilo que lá no passado, por falta de milagres, de tantos sinais que o Senhor deixou, não era mais para eles ter retrocedido, né? Eu vejo que o Senhor sempre dá oportunidade de arrependimento, Sim. ele adverte e depois cada um tem que ter o seu posicionamento. Então foi muito bem colocado isso que o irmão falou. O Amém. palco é Israel, O palco é. né? Muito bom, irmão. Acabei cortando aí. Pode Não, não, muito falar. bem. Obrigado pela acréscimo. Uma coisa que no 18:21 é chamativo, então, um anjo forte levantou uma pedra com grande moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: com igual impacto será arrojada a Babilônia, a grande cidade. Olha a expressão, nunca mais será achada. Então, a expressão que fala no versículo 2, como aqui também, versículo 2 que fala que caiu a grande Babilônia, não é uma frase própria de João. Isso já nos encontramos, por exemplo, se você vai no capítulo de Jeremias, vamos ver, Jeremias, vamos primeiro, Isaías 21, 9, só para ver que não é só uma expressão de João aqui, né? Isso já está registrado nessa escritura bem antes. Isaías 21, 9. Isaías 21, 9. Aqui fala. Sim, Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. viu? E se você for ver Amém, irmão? o contexto por que que falou isso, é quando nós precisamos lembrar, Judá foi levado para o Babilônia, né? Então, Sim, a queda de Babilônia foi pelos Medo-Persa, lembra disso? Então, lembro. o juízo de Deus veio pelos Medo-Persa e eles caíram, foi caído toda aquela glória deles. Então, o Senhor está trazendo uma figura, por quê? Porque Israel, o que fazia? Eles foram levados cativos lá. A grande maioria foi levado cativo.
Mas o que aconteceu ele estando lá? A grande maioria se misturou com eles. Então, quando você usa a expressão de Babilônia, se refere àquele povo que não quis sair de Babilônia. Quando vem o decreto Sim, para eles saírem e virem para reedificar, o chamamento de Deus era para voltem para sua terra. Eles estavam assim, não, já estou aqui, estou acomodado aqui, já tenho minha família, minha casa, Israel, não quero saber mais nada. Então, o apelo era para eles saírem. Sai de ela, povo meu. Mas eles não queriam sair. Quem que saiu de aquele lugar lá? Se você for ver, era só o remanescente que saiu. Então, aqueles que voltaram naquela época para reedificar o templo, a cidade, os muros, era o remanescente que obedeceu. Mas o resto ficou lá. Mas o que aconteceu quando eles ficaram lá? Veio o juízo. Caíram juntos, irmão. Então, o juízo de Deus que vem para os iníquos, também a Babilônia vai estar junto nesse juízo, porque eles não saíram, uma expressão, vamos usar, eles não saíram do meio dela. Quer dizer, aqueles que estão misturados com esse anticristo, que ele vai tomar o lugar de Deus e vai se proclamar Deus, eles estão vendidos aquilo e aprovando o que ele está fazendo. Então o juízo vem sobre eles. Por isso que o juízo de Deus vem ao mesmo tempo que vem para os iníquos. Como que Deus vai estar atingindo diretamente? Nós falamos do capítulo 11 ainda, no versículo 13, sobre um terremoto que vai trazer e vai matar um monte de gente lá, 7.000, como parte do juízo sobre essa grande Babilônia. Então, toda essa estrutura que nós vamos desenvolver com o slide, que vai ser muito bom, versículo por versículo desse capítulo 18, porque nós precisamos tirar mais ainda. Eu fiz assim só um resumo, porque não dá mais tempo. Mas você vai ver, por exemplo, esses mercadores, essa união que eles tinham, essa aparência que eles tinham, essa opulência que eles ganharam, ao ponto de ser um palco para o mundo. Irmãos, hoje mesmo, vamos ser honestos. Hoje todo mundo quer ir para Israel, não quer? Bom, depois, antes das guerras, né? Agora está com guerra, mas todo mundo fala assim: um dia eu vou para conhecer onde estava Jesus. Mas todo mundo faz um palco de Israel, né? Olha a ironia. sim, A gente vai lá naquele lugar que o próprio povo matou o Messias, matou Cristo. E eles vão lá para ver. Olha a ironia, né, irmão? Então, então é impressionante como que a gente às vezes está cegado de não consegue ver. A gente não está falando que nós somos antissemistas, não. Isso não estamos falando disso. Nós estamos vendo os fatos feitos, o que aconteceu e como que próprio Cristo falou deles. Jerusalém, 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 que que mata mata os seus profetas. profetas e apedrejas a todos quanto foram enviados. Essa expressão o Senhor usou. E não foi diferente com ele. O que fizeram com ele, autor da vida? Mataram ele. Então, isso, irmãos, quer dizer muito. Porque nós estamos falando de uma mulher vestida com vestiduras sacerdotais, e você vai ver as cores que ele tem, escarlata, adornada e tudo mais. Mesma figura do sacerdote. Mesma a aparência, né? Vamos dizer, a descrição que vem ali, né? Ela está sentada sobre aquela besta e com um cálice do sangue do santo, que se aprovando aquela perseguição contra o santo. Isso é muito forte. É claro, a gente, como o irmão trouxe essa distinção muito boa e categórica, dizer que nós não podemos ver todo Israel, temos que ver só o remanescente. Claro que de Israel o Senhor vai tirar seu povo. Quando diz a Sim, expressão sai dela, povo meu, para quem que ele falou isso? Para aqueles que os são seus, remanescentes o são remanescente. seus. Exatamente. Por isso que o Senhor vai dizer, aconselha ele, fujam quando você vê aquele abominável, não fique, vamos lá, no versículo 15 de Mateus 24. Vamos lá, voltamos de novo aqui. E depois nós podemos comentar mais, porque na próxima reunião de quarta eu quero abordar versículo por versículo desse aqui, que tem muita riqueza para nós vermos como que é, irmão, a questão da aparência religiosa. E você sabe que, vou fazer um adendo ainda, você sabe que a maioria dos irmãos falam que essa grande meretriz e essa Babilônia representa o governo desse mundo misturado com a falsa religião.
E algumas pessoas interpretam quem que é essa religião, você sabe. E dá um nome, né? Aqueles falsos cristãos, falso não sei o quê, falso misturado com o governo. Então, as pessoas atribuem a esse grupo de pessoas que vão estar associadas com o governo desse mundo, que é o anticristo. Mas o que eu trouxe para os irmãos é que especificamente é Israel. Porque Israel, ela está em rebelião contra Deus. Eles, quando o tempo do o relógio profético continue, eles vão estar na mesma condição da qual eles pararam nesse relógio profético. Quando Deus começa a lidar com Israel, vai mandar dois profetas para apontar os erros deles. Porque eles vão voltar para as práticas novamente. Eles estão anelando ansiosamente a construção do terceiro templo. Para que eles querem um terceiro templo? Para dizer que tem um templo? Não, eles querem Não, praticar o que? O que demanda o templo. Sacrifício, sacrifício. sacerdócio. Eles querem voltar com tudo aquilo. E esses dois profetas, irmãos, que vão vir, eu tenho certeza, irmãos, que eles não vão falar assim, muito bom, né? Vocês estão de ideia, estão praticando agora, bem, aplaudir eles. Não, não vão fazer isso. Vão trazer condenação porque eles estão em rebelião e aquilo já acabou. Não tem mais validade aquilo. Deus não está É mais verdade. aprovando isso. Você vê, já pensou, irmãos? Aquele povo voltar a sacrifícios? Deus vai tolerar isso? Deus vai aceitar? Deus vai aprovar? Não, irmão. Deus já tem seu filho que fez o único sacrifício e que já é válido para todo aquele que crê. Imagina, irmão, o Senhor não vai aprovar isso. Então, por Sim. isso, como Deus quer cumprir as promessas com Israel, vai mandar as duas testemunhas, que são os dois profetas. E eles vão profetizar por 3 anos e meio. E eles vão apontar e ninguém pode matar. E você vê quando essas duas testemunhas foram mortas, eles ficam com um grande alívio, porque foram afligidas. E a maior aflição, irmão, não era somente que as águas se convertiam em sangue, ou que não chovia mais. Sabe o que mais afligia eles? Condenar o que eles estão praticando. Quando Estevão apontou o erro dos. Você lembra que estava Caifás lá aquele dia, hein? Tava, quando apontou lá. Apontou lá, estava o sumo sacerdote da ordem ali. Não sei se era Caifás, mas era um sacerdote ali. O sumo sacerdote estava ali quando foi falado. E ele estava apontando todos os erros, não só dessa geração, sino de toda Israel que vinha praticando essa perseguição sempre com as coisas de Deus. E o que eles fizeram? Taparam os ouvidos, rangiram os dentes e arrebataram contra ele. Então, esse ranger de dentes é um tormento de desaprovação. Porque se tem uma coisa terrível, irmão, imagina quantos sacrifícios eles estão fazendo para ter aquele templo lá. E para voltar às práticas. E vem duas testemunhas com a autoridade de Deus para apontar o erro deles, como que eles vão ficar? E eles por 3 anos e meio fazendo isso, irmão. Muito bom, irmão. Isso Como aí que tem que estar claro, né? Como que tem que tem estar que estar claro. claro. Irmão, eu vejo que esse pano de fundo é muito grande, muito. Quando você começa a enxergar com mais profundidade as verdades desse palco, vamos falar, Sim. que vai ocorrer na grande tribulação, porque se deixa muito claro, porque as duas testemunhas, elas têm que vir naquele momento em Jerusalém para ela mostrar, para pregar o evangelho de Deus, que é o Amém. próprio Cristo. Sim. Você sabe que o irmão veio falando agora, como vai voltar às práticas do sacrifício? Eu lembrei da própria situação de Moisés quando Sim. feriu a rocha 2 vezes. O Senhor não vai permitir, irmão. Não vai. Ele não vai permitir. E Não. é muito claro. E isso, irmão, essa reunião é muito preciosa, porque há umas pessoas não conseguem enxergar, porque quando vê a nação de Israel, fala: não, irmão Vitor, isso não é para a nação, é para a É. circunvolução que está Isso. em volta. E não, é claramente um tratar para a nação de Israel. Aí Isso. eu vejo, olha a misericórdia e o plano de Deus Amém. que ele tem de lá desde Abraão, da terra prometida. Olha Sim. quanta paciência, irmão. Olha o exílio da Babilônia. Olha
tantas quedas. Ixi, Senhor, a Verdade. paciência que o Senhor teve conosco, irmão. Amém. Eu vejo nisso a Sim. misericórdia do Senhor, né? Amém. É um trabalhar duro, mas ao mesmo tempo a misericórdia do Senhor, né? Amém. Muito bom, viu? Muito Amém. rica a palavra. Deus seja louvado. Eu vou parar por aqui e na quarta nós prosseguimos versículo por versículo desse capítulo 18 para fazer Muito, a muito relação, bom. tá bom? Muito bom, irmão.